E aí, pessoal, começando mais uma aula. Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal de Tocantins, e hoje a gente vai estar falando sobre modelagem conceitual de dados, trazendo a abordagem entidade-relacionamento como meio para a construção desse modelo conceitual. Lembrando que a gente está numa série de vídeos focados para o concurso do Banco do Brasil, mas claro que você pode utilizar esse material para estudar para outro concurso também. Vamos estar lançando em sequência alguns vídeos com questões comentadas. Então, minha dica de estudo para você é: assista essa aula até o final, faça rascunhos, resumos, utilize algum mecanismo para que você possa revisar esse conteúdo posteriormente e depois vá assistir aos vídeos com as questões comentadas. E também vou estar deixando aí na descrição do vídeo um link para um material, um PDF que vocês possam utilizar para revisar o conteúdo. Beleza? Então, bora para a aula. Mas antes de explicar detalhadamente o que é o modelo conceitual de dados, a gente precisa entender onde que isso está inserido, né? Contextualizar. E tudo parte da necessidade de se construir um projeto para um banco de dados. Então você tem uma empresa, uma instituição ou alguém que te contrata para desenvolver, implementar, projetar e implementar um banco de dados. Legal? Tudo para atender a necessidade desse cliente, para atender aos requisitos estabelecidos. Então nós temos aqui um gráfico que nos ajuda a entender isso. Então tudo parte ali da análise de requisitos. O que são os requisitos? São as necessidades do cliente, né? O que ele precisa armazenar? Quais informações são importantes para ele? Então nós precisamos aí projetar o nosso banco de dados, beleza? Para depois, a partir do projeto, você construir, você implementar esse banco. Eu digo que é semelhante à construção de uma casa. Então, a gente não vai direto para a construção da casa, né? Normalmente se tem um projeto, existe a necessidade do cliente, ele chega a um arquiteto e ele coloca para o arquiteto o que ele deseja. Eu quero que a minha casa tenha isso, tenha aquilo e etc. E dali ele sai com um projeto, né? O projeto da construção, ou seja, o projeto do banco, né? E o que é o projeto? É o que a gente vai tratar na aula de hoje, projeto conceitual, aí a gente tem o modelo relacional até chegar no modelo físico, que é a implementação, a construção de fato do banco, tá? Então tem essas etapas. Então tudo parte da análise de requisitos. Qual que é a necessidade do cliente? O que você precisa armazenar? A partir daí a gente vai construir o primeiro modelo, o primeiro projeto, que é o projeto conceitual, tá? A gente pode chamar de modelo conceitual. E o que é o modelo conceitual? Ele nada mais é que uma abstração dos dados que vão ser armazenados, tá? E como que a gente vai construir esse projeto conceitual? A partir do modelo entidade-relacionamento. Então vamos deixar bem claro, isso é uma questão que cai em concurso, tá? De como o projeto conceitual ele é representado através do quê? Através do modelo entidade-relacionamento. Vou falar de novo porque é um assunto importante. O projeto conceitual ele é representado através do modelo entidade-relacionamento, tá? Então você tem aí o primeiro modelo do seu banco. E aí, a partir do modelo conceitual, a gente vai construir o modelo relacional. O modelo relacional já traz mais detalhes de implementação. O modelo conceitual ele é mais abstrato. Depois a gente vai construir o modelo relacional, tá? Que esse é um assunto para a próxima aula. Hoje o foco vai ser no modelo conceitual, mas só para a gente entender. Então, projeto conceitual, depois você tem o modelo relacional e depois do relacional a gente chega ao projeto físico, que é aquele que mais se assemelha ao banco no resultado final, como ele vai ficar lá na etapa final, ok? Então são essas três etapas, tá? São três modelos, basicamente: o modelo conceitual, o modelo relacional e o modelo físico, que a gente pode ver os detalhes aqui, ó. Modelo de dados conceitual, ele é de mais alto nível de abstração, ele não tem tantos detalhes de como que vai ser implementado isso, tá?
ele oferece conceitos mais próximos do usuário, aquilo que é mais fácil do cliente entender. Mas aqueles detalhes de como o programador vai implementar aquilo, né, como o projetista do banco de dados vai implementar aquilo, não se tem tantos detalhes no modelo conceitual. É mais para facilitar a interpretação ali por parte dos usuários, dos clientes. Beleza? Então, o modelo de dados conceitual ele é representado através do modelo entidade relacionamento. Grava aí. O modelo de dados lógico, ele é representado através do modelo relacional, ok? Então, você tem um modelo conceitual, o modelo lógico, que é o relacional, e depois o modelo físico. O modelo relacional, ele é intermediário, né? Ele traz mais detalhes de implementação do que o modelo conceitual. E aí o terceiro é o modelo de dados físico, que é mais baixo nível. Quando a gente fala mais baixo nível ou alto nível, é em termos de detalhe de implementação. Mais baixo nível, ou seja, uma linguagem mais técnica, mais próxima ali do administrador do banco de dados, do DBA. Beleza? Então vamos lá para modelagem conceitual de dados. Legal, vimos que o modelo entidade relacionamento é o mecanismo que nos permite ali representar um modelo conceitual do banco de dados, beleza? Então vamos aprender o que é o modelo entidade relacionamento. É uma representação do modelo conceitual do banco de dados. E aí, como que a gente cria, como que a gente gera esse modelo? Construindo aí um diagrama entidade relacionamento, tá? O modelo entidade relacionamento, ele é construído através, ali representado através de um diagrama entidade relacionamento. E uma das notações que a gente utiliza para representá-lo é a de Peter Chan, tá? E aí vamos entender primeiramente o que é uma entidade, né? Entidade relacionamento, o que é uma entidade? Uma entidade é uma representação daquele mundo que se está querendo retratar. Beleza? Aqui, um conjunto de objetos da realidade modelada sobre as quais se deseja manter informações no banco de dados. Tá? Aqui cita alguns exemplos, né? Produto, um cliente, um carro, um contrato, uma conta, um monstro. Como assim monstro? Se você for desenvolver um jogo, hoje uma das áreas mais complexas da computação é desenvolvimento de jogos e é uma realidade. Você precisa armazenar e tratar dados de um jogo, por exemplo. Então, ok. Vamos supor que você vai precisar de um banco para armazenar os dados do seu cliente. Então, você vai ter uma entidade nesse modelo entidade de relacionamento para representar esses clientes. Uma entidade cliente que vai ter alguns atributos, tá? Então, se eu for implementar um banco de dados para armazenar informações sobre produtos de uma empresa, você tem um site de e-commerce, você precisa armazenar os dados dos produtos, você vai criar uma entidade produto que vai ter os atributos, as informações relacionadas a cada produto. Vocês vão entender melhor. Então, e como que a gente representa isso? Através de um retângulo, tá? No diagrama entidade relacionamento, a entidade é representada através de um retângulo. Então a gente tem aqui, entidade carro, entidade cliente, entidade produto, entidade monstro, e aí vai. Então aí você pode pensar, né? Às vezes gera uma confusão nesse início. Eu tenho um carro, sei lá, uma Hilux. Eu posso criar uma entidade Hilux? Não, tá? Porque a Hilux já seria uma instância dessa entidade, né? Um objeto criado a partir daquela entidade. A entidade ela é abstrata, é como se fosse uma fábrica para se criar objetos. Como assim, professor? Você vai criar um banco onde você precisa armazenar carros, diversos carros. Então você já vai falar, eu quero que meu banco tenha uma entidade chamada carro com 3 atributos, sei lá, a marca, o modelo e o ano. Marca, modelo e ano. Marca, modelo e ano são atributos dessas entidades, né? Todos os carros, eles possuem esses atributos. Eles têm a marca, eles têm o modelo
e tem o ano de fabricação. Ok. Então vejam que é uma fábrica para se criar um objeto. Então você vamos supor que chegou o primeiro objeto para você armazenar no banco. Então a partir dessa fábrica, dessa entidade, você vai criar uma instância, digamos assim, para onde você vai inserir os dados, né? Qual que é a Hilux, né? A marca, Toyota, modelo, Hilux, o ano, sei lá, 2020. Então, a partir daquilo ali, você vai ter uma tupla no banco de dados, que é uma linha gravada no banco de dados, tá? Então, a partir dessa entidade carro, vai ser cadastrado, digamos assim, vai ser persistido no seu banco uma nova linha no banco, que é a referente a essa Hilux mencionada, ok? Então, esse é um objeto que foi armazenado no banco, uma linha do banco, uma tupla, tá? Legal? Então tem essa visão de que a entidade ela é abstrata, ela é como se fosse uma fábrica para criar alguma coisa. Então, carro, cliente, produto. Produto, todo produto tem valor, tem a descrição, tem a data de validade, se for o caso, né? Então, as entidades elas possuem características em comum. E essas características são os atributos, né? É uma propriedade ou característica que descreve uma entidade. Também é chamado de campo. Então, por exemplo, um carro. O carro ele tem um modelo, tem a marca, cor, a categoria e aí vai. Né? E um jogo, um monstro, por exemplo, uma entidade do jogo, poderia ter tais informações, né? O nome, poder de ataque, de defesa e aí vai. E como que a gente representa isso num diagrama entidade-relacionamento? Dessa forma que vocês estão vendo. Então, o carro, a entidade, aqui no caso, o carro, é representada através de um retângulo e os atributos são representados através dessa bolinha que vocês estão vendo aí. Então, aqui o carro tem modelo, marca e cor. Toda vez que eu precisar cadastrar, persistir, que a gente fala no banco, né? Persistir no banco de dados um novo carro, eu vou ter que informar lá, possivelmente, o modelo, a marca e a cor. Né? E a cada linha que eu vou registrando, eu preciso inserir essas informações. O monstro ter nome, localização e classe, tá? Então, entidade, retângulo, essa bolinha é o atributo. E como que esses atributos podem ser classificados? Então, vamos lá, pessoal. E aí é claro que vocês precisam, esse material, esse PDF, ele tá aí na descrição do vídeo, tá? O link para ele, lá no Drive, para você baixar. E você precisa tentar entender com a aula, tentar entender, e muitas coisas é decorar mesmo, tá? No começo. Para quem não trabalha com isso, às vezes é complicado de entender. Mas leitura e aqui a nossa explicação para melhor compreensão. Então, os atributos, eles podem ser simples. O que é o atributo simples? É aquele que só possui um valor, né? Então, por exemplo, o modelo de um carro. O carro ele só tem um modelo, né? Ou ele é uma Hilux, ou ele é um Corolla, ou ele é um Etios, né? Ou é um Uno. Então, ele só tem um modelo, né? Só tem uma cor. Então, esses são atributos simples. Atributo composto são atributos, um atributo que possui mais informações ali internas, como por exemplo o mais famoso, o endereço, né? Então, naquele endereço todo aí da sua residência, você tem subinformações, digamos assim, que são o que a gente chama de atributo composto, né? Então, por exemplo, onde eu moro, no endereço eu posso ter ali a quadra, eu posso ter a alameda, o número, né, o CEP. Então, são subinformações ali dentro do endereço, tá? Então, esse é um atributo composto. Atributo monovalorado é um atributo que ele só tem um único valor, né? Um único valor para cada instância. Monovalorado, tá? Multivalorado o nome já dá a entender, né? São atributos que possuem vários valores, como telefone. Você não pode ter. Vamos lá, atributo monovalorado. Seu nome, você só tem um nome. Você só tem um CPF. Né? Então, esse é um atributo monovalorado. O modelo do carro é um atributo simples e monovalorado. Multivalorado, telefone, como eu falei.
Um cliente ele pode ter vários telefones cadastrados, né? Ele pode ter um cliente de uma seguradora ou de um plano de saúde, ele pode ter vários dependentes. Legal? Então, isso é um atributo multivalorado. Outros dois atributos importantes também. Atributo identificador ou chave. Você pode ouvir nas duas terminologias. São atributos que identificam de forma única uma instância de uma entidade. O que é uma instância de uma entidade, pessoal? Voltando naquele exemplo, uma linha que foi cadastrada no banco, né? Ali no caso da Hilux, que a gente falou agora, de uma entidade carro, né? De uma tabela, que depois vai virar uma tabela carro, a gente vai ter uma linha com as informações daquele carro cadastrado, daquele veículo cadastrado. E isso é uma instância da entidade, ok? E aí o que é o atributo-chave? É aquele atributo que ele é único, que você olha e ele não vai se repetir, e é a partir dele que você consegue ter certeza de que aquele cliente que você está buscando no banco de dados é de fato quem você procura. Legal? Como assim, professor? Você pode ter no banco de dados, por exemplo, vários clientes com o nome Arnaldo. Mas como você vai saber que é o Arnaldo que de fato você está querendo listar na aplicação que consultou o banco? Através de um atributo-chave. Então, eu posso ter um código identificador para cada cliente cadastrado, né? Ou eu posso usar, por exemplo, o atributo CPF para identificar um cliente, né? Para ser o atributo-chave, o atributo identificador. Então, uma vez que eu pego aquele CPF que foi marcado como atributo identificador, ele não vai se repetir para outros clientes que foram cadastrados. Eu só vou poder cadastrar uma única vez o cliente com CPF e tal. Ok? Então, esse é um atributo identificador. Atributo derivado são atributos cujo valor ele vem de outro atributo. Como assim? A idade, que ela pode ser gerada a partir da data de nascimento. Então, você vai armazenar de fato a data de nascimento. Mas você pode ter como atributo derivado da data de nascimento a idade, né? Então, a partir da data de nascimento, você consegue calcular a idade. E como que esses elementos são representados? Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui uma página legal para você imprimir e colocar fácil aí para você dar aquela olhada diária, né? Para quem não tem a familiaridade com banco de dados. Então, entidade representada através desse retângulo. Um relacionamento, vamos falar sobre relacionamento. É o losango que nós temos aqui. Atributo, a linha, né, ligando a entidade a uma bolinha, isso é um atributo. Como que eu identifico um atributo-chave, pessoal? O atributo-chave ele é igual a um atributo comum. A diferença é que a bolinha dele é preenchida. Então, olha lá, a questão do concurso aí. Se você observar, a bolinha está vazia, né, ou seja, branca, é um atributo comum. Agora, se a bolinha tiver preenchida, né, toda pretinha, então é um atributo-chave, um atributo identificador. Atributo derivado é essa bolinha tracejada. Então, se a bolinha do atributo estiver tracejada, é um atributo derivado. Atributo monovalorado. Lembra do que a gente acabou de falar? Monovalorado, você tem vários valores possíveis, como por exemplo, o telefone. Então, o monovalorado ela tem essa bolinha e tem uma outra bolinha interna. Então, são duas linhas, ok? Fazendo a bolinha do atributo. Legal? Então, decora aí, pessoal. Eu já vou mostrar esse outro aqui, ó. Atributo composto é a bolinha com outras subbolinhas, né? Digamos assim. Então, esse é um atributo composto. Legal? Então, por exemplo, no endereço, um atributo composto, cada subbolinha pode ser subinformações que estão dentro desse atributo composto. Como, por exemplo, como eu falei, aqui onde eu resido, você tem no endereço a quadra, a alameda e o número. São 3 informações em uma coisa só. Tá? Esse é um atributo composto. Tá?
Outra forma de representar atributo-chave, pessoal, além da bolinha preenchida, é a bolinha com o underline. Ah, professor, tem várias formas de representar? Sim, tem várias formas de representar, infelizmente, tá? Então, bolinha preenchida, atributo-chave, a bolinha com underline, onde ali, nesse underline vai ali, possivelmente o nome do atributo, tá? Esse é um atributo-chave, ok? E tem também um atributo-chave parcial. Depois eu explico para vocês o que é a chave parcial. Mas ele é representado através dessa linha tracejada, tá? De antemão, a chave parcial ela vai estar presente em entidades fracas, né? São entidades que não podem, que dependem de outras entidades para existirem, tá? O atributo identificador delas não é suficiente para distinguir uma linha de forma inequívoca. Então ele depende da existência de outra entidade, do identificador dessa outra entidade para poder existir. E aí a gente tem o atributo chave parcial, né? Que ele é um atributo que ele faz parte do identificador, mas é só parte dessa chave, ok? Então, essas são as representações para atributos. E a gente tem outras representações aqui, ó. Entidade associativa. Então, você vai ver aí um retângulo com o losango dentro, tá? Isso aqui é quando a gente precisa fazer com que a gente precisa relacionar uma entidade a um relacionamento diretamente, tá? E aí só que não é possível, você não pode relacionar uma entidade direto com um relacionamento. Uma entidade só se relaciona com outra. Mas em uma representação gráfica, pode ser que isso seja necessário. Então, você precisa pegar o relacionamento e converter ele numa entidade associativa. Aí sim você consegue relacionar uma entidade com esse relacionamento. A representação gráfica é essa aí. Especialização, pessoal, é essa setinha, tá? Ela pode estar para cima, pode estar para baixo, depende aí da forma como for representado aí o diagrama. Uma dependência. Dependência a gente tem aí a entidade, que é o retângulo, e o relacionamento ligados. Só que a linha que liga o relacionamento à entidade é uma linha em negrito, tá? Ela é mais escura, mais espessa. Então, a gente tem aqui uma dependência de isso vai ocorrer quando uma entidade, novamente, depende de outra entidade para existir. É o que a gente chama de entidade fraca, uma questão que pode cair no concurso também. O que é uma entidade fraca? É uma entidade cujo atributo identificador não é suficiente para identificar uma tupla, uma linha cadastrada. Então, é uma entidade que depende de outra entidade para existir. Isso é uma entidade fraca e é representado dessa forma aí, ó, a dependência normalmente, tá? Cardinalidade. Vocês estão vendo ali um parênteses com escrito min e max, né? Outra coisa que a gente pode representar no relacionamento é a cardinalidade. Mínima e máxima, vou explicar para vocês jazinho. Para facilitar a compreensão, eu trouxe aqui para vocês um programa chamado BR Modelo. Também vou deixar na descrição aí, onde vocês podem fazer o download desse programinha, tá? Ele não precisa ser instalado não, isso é bacana. Então, a gente consegue através dele criar um diagrama entidade-relacionamento, tá? E esse diagrama é o nosso modelo conceitual. Então, aqui na esquerda você clica aqui no retângulo para criar uma entidade. Então, vamos partir da seguinte ideia, onde você precisa de um banco que vai armazenar funcionários cadastrados, né, ali para controlar pagamento, não sei o que mais, e departamentos, por exemplo, um exemplo comum. Então, ó, uma entidade, vou clicar aqui e vou colocar funcionário, tá? Vou colocar sem acento, tá, pessoal? Funcionário, normalmente na programação, né, nos projetos a gente não se coloca esses acentos. Então, funcionário e departamento. Legal? Atributo, para criar o atributo. Aqui, ó, do lado esquerdo você tem a bolinha
Então, eu vou clicar aqui no funcionário, ó. Então, o funcionário tem o quê? Ele tem nome, ele tem a data, vou colocar a idade, tá? Normalmente é data de nascimento, mas eu vou pôr idade. Pronto, duas informações. E um atributo-chave para identificar esse funcionário. Então, pode ser o CPF. Legal? Então, a gente pode utilizar aqui o CPF como atributo identificador. Legal, eu tenho outra entidade que é departamento, né? Então, eu preciso cadastrar os meus, armazenar no meu banco os departamentos ali que eu tenho. Então, eu posso colocar como atributo identificador um código, tá? Código departamento, ou código. Eu vou chamar de ID, tá? ID. E departamento, o nome do departamento. Legal? Tá bom, dois atributos. E aí, ó, o funcionário ele tem um relacionamento com departamento. Então, a gente vai aprender agora sobre relacionamento. Então, eu consigo aqui, através dessa linha, ó, desses dois conectores, ó, eu clico no funcionário em uma entidade, clico na outra, ele já cria aí o relacionamento. Então, entidade, entidade, relacionamento. O relacionamento aqui é de quê? De lotação, por exemplo. Qual que é a semântica, o sentido desse relacionamento? É um relacionamento de lotação. Então, a gente vai ter funcionários em departamentos, lotados em departamentos, e em um departamento a gente vai ter funcionários lotados, tá? E aí entra um outro conceito que a gente acabou de falar, da cardinalidade mínima e máxima. Vocês estão vendo aqui esse parênteses com 0 e n? O 0 significa cardinalidade. Esse primeiro parâmetro aqui, antes da vírgula, representa a cardinalidade mínima. Né? Qual que é o mínimo de instâncias dessa entidade que precisam estar relacionadas com a outra? Qual que é depois da vírgula a gente tem a cardinalidade máxima. Então aqui, no caso, ó, um funcionário ele vai estar lotado em quantos departamentos, no mínimo? Então a gente tem aqui as opções, ó, no mínimo 1, no máximo 1. Né? 1 e 1, ou seja, mínimo e máximo. Ou seja, um funcionário vai estar lotado em no mínimo um departamento e no máximo em um. Ou seja, quando eu for persistir um funcionário, eu vou ter que indicar obrigatoriamente o departamento em que ele está lotado, porque a cardinalidade mínima é 1. Se fosse 0, aí a gente sabe que ele pode não estar lotado em nenhum departamento. Então, seria um relacionamento, digamos assim, opcional, né? Mas nesse caso não, é obrigatório. Então, o funcionário ele tem que estar lotado em um departamento. E um departamento ele pode ter no mínimo 0 ou vários funcionários. O N representa vários, tá? Então, cardinalidade mínima e máxima. Um departamento, ele vai estar, vão estar lotados em um departamento, no mínimo nenhum funcionário, ou seja, eu posso ter um departamento sem nenhum funcionário cadastrado e posso ter vários, tá? No mínimo nenhum, no máximo vários. Então essas são as três representações possíveis, 0, 1 e n, tá? Atributo identificador, a gente já falou, né? Aquele atributo que permite identificar de forma inequívoca um registro lá no banco de dados. Aqui alguns exemplos, CPF, CNPJ, matrícula, código, Renavan, são valores que não se repetem, que são únicos normalmente. Ou você pode ainda criar um outro, né? Como eu falei, um campo, um atributo, código, e atribuir um código único para cada elemento que você vai registrar no banco. Que no caso, o carro ele usou chassi, monstro usou código. Relacionamento, né? O que a gente acabou de representar. É possível que essas entidades elas possuam relacionamento. Normalmente tem.
que é a partir desses relacionamentos que você consegue buscar. Então, por exemplo, eu quero consultar no banco todas as parcelas atrasadas do cliente tal. Então, essa busca ela se dá graças aos relacionamentos, tá? Então, a partir do código do atributo identificador do funcionário, o CPF, por exemplo, eu consigo ali buscar todas as parcelas em uma condição específica para esse cliente listar isso na aplicação. E os relacionamentos são representados através de um losango, que a gente acabou de representar aqui, né? Ó, um departamento ele pode ter nenhum ou vários funcionários, e um funcionário ele pode estar lotado em no mínimo um departamento, no máximo um. Tá? E a leitura ela é sempre nesse sentido, tá, pessoal? É sempre nesse sentido de uma instância dessa vai estar relacionada com quantas da outra. Uma instância dessa, ou seja, dessa entidade funcionário, ou seja, um funcionário vai estar lotado em quantos departamentos? Aí você lê lá do outro lado, entendeu? Então, ó, um funcionário vai estar em no mínimo um departamento, no máximo um. Um departamento vai ter nenhum ou vários funcionários. Essa é a leitura. Relacionamento binário é um relacionamento entre duas entidades distintas, tá? Então, aqui, ó, funcionário e projeto. Uai, professor, aqui na cardinalidade eu tenho só um valor. Então, quando eu tenho só um valor, normalmente aqui é a representação da cardinalidade máxima, né? Então, aqui, um funcionário ele pode trabalhar em vários projetos. Em um projeto, podem trabalhar vários funcionários. E aqui a gente tem, ó, alguns exemplos de objetos cadastrados, né? Ou seja, entidades, instâncias dessas entidades. Então, aqui no caso, ó, o funcionário F1, F2 e F3. Ó, o F1 ele está trabalhando só no projeto 1. Ó, o F2 está trabalhando no projeto 2. O F3 está trabalhando no projeto 1 e no projeto 2. Tá? Então, aqui são relacionamentos binários. Relacionamento ternário, quando envolvem pelo menos aí, aqui no caso em específico, 3 entidades envolvidas no relacionamento. Então aqui, ó, eu tenho um relacionamento de fornecimento, tá? De peças, fornecedores fornecendo peças para determinados projetos. Então, ó, um fornecedor pode fornecer várias peças para vários projetos. Uma peça pode ser fornecida por vários fornecedores, né? Ou seja, uma mesma peça, sei lá, um parafuso. Eu posso ter vários fornecedores desse parafuso e o parafuso ele pode ser oferecido para vários projetos. Tá? E da mesma forma, um projeto ele pode ter vários fornecedores e várias peças sendo fornecidas a ele. Legal? E aqui a gente tem os atributos, ó, novamente, vamos recapitular aí, ó. Atributo comum, né, um atributo simples, nome, endereço, quantidade. Olha, o relacionamento ele pode ter atributo também, tá? Aqui, ó, o relacionamento fornece tem um atributo chamado quantidade. E a bolinha aqui, ó, com o nome e com underline. O que é esse underline que a gente viu? É o atributo chave, o atributo identificador. É outra forma de representar o atributo identificador. Cardinalidade a gente já falou. Relacionamento 1 para 1. Né? Aqui no caso, ó, um funcionário ele trabalha apenas em um departamento e um departamento trabalha apenas um funcionário. Isso aqui é um exemplo, né? Claro que na prática não se dá dessa forma, mas é um exemplo. Tá? Relacionamento 1 para N, okay? É quando uma entidade A está associada a vários números, né, de entidades de uma outra entidade. Então, quando um objeto, aqui no caso, ele pode estar relacionado com várias instâncias da outra entidade. Tá? Então, aqui no caso, ó, um departamento ele tem vários funcionários e um funcionário ele está apenas em um
departamento. Outro exemplo, ó. O aluno ele pode estar inscrito em apenas um curso, né? E em um curso eu posso ter no mínimo um e no máximo vários alunos, tá? Ou seja, eu posso ter algum curso sem nenhum aluno, se cair uma questão de concurso assim? Não, segundo essa representação aqui, esse diagrama, entidade de relacionamento, ou modelo entidade de relacionamento, está falando que o curso ele tem que estar relacionado com no mínimo um aluno. Na hora de cadastrar o curso, eu já tenho que informar o aluno, ok? Da forma que está representado. Ó, um aluno deve necessariamente estar inscrito em um curso. E um curso podem estar inscritos um ou vários alunos. Outra possibilidade é o relacionamento com a cardinalidade N para N. Então, a gente viu 1 para 1, 1 para N e N para N, ou seja, vários para vários. Ó. Aqui, ó, um funcionário ele pode trabalhar em vários projetos e em um projeto podem trabalhar vários funcionários, ok? Essa é a cardinalidade N para N. Essas observações aqui, ó, isso aqui vai ser útil na nossa próxima aula, quando a gente for aí gerar um modelo relacional, né? De como que isso vai ficar trazendo aí mais detalhes de implementação. Porque aqui lembra que o modelo conceitual é um modelo abstrato, né? Uma coisa mais para o cliente entender. Ele não traz tantos detalhes de implementação. E aqui já está trazendo uma dica para se criar um modelo relacional que é um pouco mais descritivo, que esse relacionamento ele vai acabar virando uma tabela também, tá? Então, normalmente as entidades lá no modelo físico do banco, elas acabam virando uma tabela. E o relacionamento, ele pode ou não virar uma tabela. Se o relacionamento for muitos para muitos, ele comumente vai virar uma tabela. Legal? Na próxima aula que a gente vai falar de modelo relacional, a gente vai entrar a fundo nesse assunto aí, beleza? Então, relacionamento N para N, aqui a gente tem ó, fornecedor fornecendo aqui um pedido, né? Vários produtos em um pedido. E um produto tendo vários fornecedores. Participação parcial. O que é isso, pessoal? Né? Se você encontrar essa terminologia em alguma questão de concurso aí, ó. Uma instância da entidade A pode existir sem se relacionar com nenhuma instância da entidade B. É aquilo que a gente chama de cardinalidade mínima zero, né? O que a gente chama de relacionamento opcional, tá? A gente pode chamar dessa forma também, um relacionamento opcional, que é a participação parcial. Então, se você observar aqui, a cardinalidade mínima é zero, é uma participação parcial. Então, um funcionário, ele gerencia nenhum ou um departamento, né? Pelo zero aqui na cardinalidade mínima, é uma participação parcial. Participação total é quando a gente tem aqui, ó, cardinalidade mínima 1, né? Quando tem que estar relacionado com pelo menos uma instância da outra entidade. Então aqui, ó, uma obra, ela tem que ter aqui, ó, um escritor, né? No mínimo um. Legal? Dependência existencial. É o mesmo exemplo que a gente tem aqui, né? A obra não pode existir sem um escritor, né? Você não pode ter uma obra registrada, persistida no banco, sem ter o respectivo escritor daquela obra, né? Então, aqui no caso, ó, você não pode ter um funcionário sem um departamento. Então, aqui é uma dependência existencial. Ocorre quando uma entidade ela está condicionada, a existência dela está condicionada à existência de outra entidade. Então, se você observar isso no diagrama, significa uma dependência existencial, tá? Então, essa entidade depende dessa
para existir. Entidade fraca. Na entidade fraca, você também tem essas duas linhas ou aquela linha negritada, tá, pessoal? Que dá dependência existencial. Só que a entidade fraca, ela também tem aqui o retângulo com duas linhas, tá? Ó, não, e o que a entidade fraca é? É uma entidade que não possui identidade própria. A sua chave primária é composta da chave estrangeira que vem lá da outra entidade da qual ela depende, tá? E aí junta esse valor que vem daquela depende mais um identificador dela. Então, aí essas duas formam o identificador dessa entidade fraca. Como assim, professor? Então, por exemplo, vamos pensar que num plano de saúde você tem um paciente que ele tem vários dependentes, né? Um cliente que tem vários dependentes. Então, a entidade dependente, ela depende do cliente ali para existir, né? Ao qual ela está, de quem ela é dependente. Então, ela pode exigir ali o atributo identificador dessa entidade para compor a sua própria identificação, ou seja, o CPF da pessoa titular do plano de saúde. E aí junta-se mais um código próprio dela, então, sei lá, o dependente 1. Então, juntando o valor 1 mais o CPF da pessoa, você sabe quem é o dependente que você está procurando. Então, se for um segundo dependente dessa pessoa, então, número 2 e o CPF do titular do plano. Então, com isso, você tem aí o atributo chave composto, tá? Então, essa é uma entidade fraca, entidade que não possui uma identidade própria. Ela depende ali de outra entidade para existir e o seu identificador é composto ali de um identificador próprio mais o identificador da entidade de qual ela depende, chamada também de dona, tá? Olha um exemplo aqui, ó. O pedido ele pode ter no mínimo um ou vários itens, né? E os itens eles estão em um pedido. Então aqui, ó, itens é uma entidade fraca que depende de pedidos para existir. E qual que é o atributo chave, né, dessa entidade? A gente tem aqui um atributo composto, né, chave composto. Então, ó, e quais são o que compõe essa chave? O número do item. Só que só o número não é o suficiente para identificar um item, então a gente precisa de mais informação. E a informação é a que vem lá da entidade dona do relacionamento, de quem ela depende, que é o número do pedido, né? Então, o número do pedido mais o número do item, aí os dois atributos são identificadores de um item específico, tá? Relacionamento com grau maior do que 2, né? Ou seja, o ternário. É o que a gente já viu, né? Então, aqui, ó, um fornecedor ele pode fornecer para vários projetos várias peças, tá? Relacionamento ternário. E você pode ter representações diferentes para um mesmo modelo de entidade de relacionamento. Então, preste atenção nisso, pessoal, tá? Então, só recapitulando. Aqui a gente tem uma entidade, aqui a gente tem um atributo, código fornecedor. Código fornecedor é um atributo o quê? Um atributo chave, né? Ou underline aí. Ou também um atributo identificador. Fornecedor e projeto têm um relacionamento, que ele está chamando de fornece. Cardinalidade, N para N. Né? E a mesma coisa aqui de fornecedor para peça também tem um relacionamento N para N e de peça para projeto, que é um outro exemplo. E aí nós temos outros conceitos, né? De agregação, por exemplo, é uma limitação do modelo entidade de relacionamento, em que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos, tá? A agregação é uma abstração através da qual os relacionamentos tratados como entidades são tratados como entidades de nível superior.
Então aqui, por exemplo, né, aquilo que eu falei, pessoal, no modelo entidade e relacionamento não é possível você relacionar uma entidade com um relacionamento. Então, por exemplo, um projeto, um funcionário ele trabalha em vários projetos. Em um projeto trabalham vários funcionários. Mas e as máquinas? Aqui no caso, ó, as máquinas elas deveriam estar relacionadas. Vamos supor que o projetista ele queria relacionar a máquina com o relacionamento trabalho. Então, o funcionário João, trabalhando no projeto X, ele vai usar tais máquinas. Mas eu não posso relacionar a entidade com o relacionamento. Como é que eu posso fazer isso? Uma das formas é a entidade associativa, que a gente falou lá no começo, ou a agregação, que vai virar isso aqui, ó. Você transforma todo a entidade, os relacionamentos, ó, com quem ela vai se ligar como se fosse uma entidade maior, né? Que na verdade é uma agregação representada dessa forma. Então, se você vir isso na prova, tá? Aqui duas entidades relacionadas em um retângulo maior, você tem uma agregação. Agora sim, eu consigo relacionar a máquina com essa agregação. Então, de novo, o funcionário João, trabalhando no projeto X, ele vai poder utilizar N máquinas. Uma, duas, três máquinas específicas. A funcionária Maria, trabalhando no projeto Y, ela vai poder usar duas máquinas, 10 máquinas, não sei. Então, a agregação nos permite modelar esse relacionamento de entidade com um relacionamento, ok? Entidade associativa, no mesmo sentido, tá, pessoal? Então, ó, quando você quer aqui, ó, no caso, relacionar medicamento, né, a prescrição de medicamento com a consulta, né? Então, uma consulta do médico João com a paciente Maria gerou uma prescrição de N medicamentos. Mas eu não posso representar isso ligando aqui, ó. Eu não posso ligar um relacionamento em outro. Então, ó, como é que a gente faz isso? Ou agregação ou transforma a entidade em uma entidade associativa. Agora sim, eu tenho aqui uma consulta que envolve um médico e um paciente, e nessa consulta eu posso ter vários medicamentos prescritos, né? Olha a pegadinha aí. Necessariamente aqui eu vou ter vários medicamentos prescritos? Não. Aqui está trazendo só a cardinalidade máxima, né? Então eu posso ter vários medicamentos prescritos, mas não está falando da mínima. Então pode ser que eu não tenha nenhum também. E da mesma forma, um medicamento ele pode ser prescrito para várias consultas, né? É sempre a leitura lá do outro lado, tá? Um medicamento vai ser prescrito para várias consultas. Pode ser, né? Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo maior, tá? Então vocês podem aí estar olhando, ó, então você tem entidade, você tem um atributo representado de outra forma. E vejam que eu trouxe aqui para vocês várias representações de modelos, entidade e relacionamento. Ou seja, isso tudo aqui são modelos conceituais de banco de dados, tá? Lembra disso. Questão mais básica que você não pode errar. O modelo entidade e relacionamento, ele representa o modelo conceitual do banco de dados. E aí eu trouxe para vocês várias formas diferentes de representar as mesmas coisas. Então, aqui o atributo, ó, representado com uma bolinha negritada, né, toda preenchida. Esse aqui é um atributo chave, mas ele também pode ser aquela bolinha com underline, vocês viram. Legal? Aqui o relacionamento, aqui uma entidade associativa, né? Aqui um autorrelacionamento, ó, a disciplina, ela tem como pré-requisito outras entidades, né? Ou seja, outras disciplinas, mas da mesma entidade. Né? Não necessariamente o relacionamento tem que ser entre entidades diferentes. Pode ocorrer um relacionamento, um autorrelacionamento, que é o que a gente tem aqui, tá? Beleza?
Então, por exemplo, a disciplina Banco de Dados 2, ela pode ter como pré-requisito o Banco de Dados 1. Né? Então, isso aqui é um exemplo de autorrelacionamento. Outra questão aqui, ó, generalização e especialização, pessoal. Aqui é uma notação, né? Uma representação que a gente trouxe ali nos primeiros slides. Então, ó, nós temos aqui, ó, um conjunto de entidade, ele pode ser dividido em categorias, né? Então, por exemplo, ó, um cliente, você pode ter tipos diferentes de cliente. E isso é o que a gente chama de especialização, tá? Então, quando você pega uma entidade mais genérica e a partir dela você propõe outras entidades mais especializadas, daí o nome especialização. E generalização é quando você faz aqui a leitura no sentido inverso, né? Então, que uma pessoa ela, ela é um tipo de cliente, né? De forma mais genérica, ela é um cliente, tá? Então, isso aqui você pode chamar de generalização ou especialização. Isso aqui o que, professor? Esse é o que era para ser um triângulo aqui, né? É um triângulo. Então, ó, um cliente, ele pode ser do tipo pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E para que eu vou representar? Para que criaram isso, né? Esse mecanismo que provém aqui da herança, né? Em algumas situações, você pode ter entidades que compartilham atributos em comuns, mas ao mesmo tempo elas possuem atributos próprios, específicos de cada uma. Por exemplo, ó, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode possuir um código identificador, né? Que poderia ser o nosso atributo-chave aqui, né? Era só colocar um underline. E um atributo simples monovalorado, que é o nome, né? Toda pessoa física ou jurídica tem um nome, né? Então, esses atributos comuns a ambas entidades especializadas, eles ficam na entidade mais genérica, né? Aquilo que é comum aos dois fica na mais genérica. E aí você coloca como atributo nas específicas, nas especializadas, apenas atributos que são únicos delas. Então, ó, aqui o SIC, eu não me recordo exatamente o que significa essa sigla, mas é possivelmente aqui o código de identificação, né? O CPF, talvez, algo assim. Então, é um código da pessoa física, né? E o sexo da pessoa. A pessoa jurídica não possui sexo. Então, esse é um atributo único, específico da pessoa física, né? E a pessoa jurídica possui um identificador aqui, poderia ser, por exemplo, CNPJ, né? É um atributo próprio de pessoa jurídica. Mas, ó, vejam bem, se na questão de concurso perguntar quais são os atributos que pessoa jurídica tem, ela possui o CNPJ, mas também os atributos da sua entidade mais genérica, cliente, ou seja, código e nome. Então, pessoa jurídica possui código, nome e o CNPJ. Pessoa física possui código, nome, sexo e o CPF, tá? Então, você vai conseguir identificar uma especialização se você observar aqui no relacionamento um triângulo e não um losango, tá? Aqui, ó, certos atributos aparecem somente em algumas subclasses, né? Aquilo que eu falei. Outra questão também que pode ocorrer, ó, que é a especialização total ou parcial. Vamos lá. Total. Toda instância da superclasse, o que é a superclasse, professor? É a entidade mais genérica aí na herança, tá? Então, ó, pessoa física é um tipo de cliente, pessoa jurídica é um tipo de cliente, né? Então, essa entidade mais genérica é a superclasse, tá? Então, a superclasse ela precisa estar associada a uma única instância, está associada a uma instância correspondente de alguma subclasse, tá? Então,
um cliente ele vai ter que estar relacionado, ele vai ter que ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Aqui no outro caso, ó, motorista é um tipo de funcionário, secretária é um tipo de funcionário. É uma especialização ou generalização parcial. Por que parcial? Porque eu posso ter aqui, ó, uma instância da superclasse, ou seja, eu posso ter um funcionário que não é nem motorista nem secretária, tá? Então, aí nesse caso é uma generalização parcial. Um funcionário que ele não obrigatoriamente ele precisa ser de um tipo das entidades especializadas, tá? Então eu posso ter um funcionário que não é nem motorista nem secretária. Parcial. Total, cliente ele tem que ser ou pessoa física ou jurídica. Ou ele vai ser um ou ele vai ser outro. Obrigatoriamente. Aí é uma generalização total. Outra coisa, generalização ou especialização exclusiva e não exclusiva. O que é exclusiva? Ó, cada instância da superclasse pode estar associada a, no máximo, uma instância de uma subclasse. Ou seja, uma pessoa, ela ou é homem ou é mulher, aqui segundo essa modelagem, né? Aqui nesse outro exemplo, ó, não exclusiva, uma pessoa ela pode ser professor, mas também pode ser um aluno. Pode ser professor em um curso e aluno em outro curso. Então, exclusiva é quando uma instância dessa entidade mais genérica está relacionada com apenas uma instância de uma entidade especializada. Na não exclusiva, uma única instância da mais genérica pode estar relacionada com várias instâncias, com mais do que uma entidade especializada, né? A pessoa pode ser professor e pode ser um aluno também. Finalizando, pessoal, herança múltipla. Então, ó, você tem aqui várias heranças, né? Em cadeia. Você tem aqui um veículo, que é a mais genérica, e o veículo pode ser terrestre ou aquático, né? Então, que tem uma generalização. E, por sua vez, ó, aqui o veículo terrestre ele pode ser um automóvel ou um veículo anfíbio. E de onde que vem a herança múltipla? É quando você tem uma entidade que ela é do tipo de mais do que uma entidade específica. Então, aqui no caso, ó, o veículo ele é terrestre e é aquático. Ou seja, essa é uma entidade onde a gente tem como herança múltipla, né? Uma entidade que ela herda características de mais do que uma entidade, né? Então, é como um filho que herda características do pai e da mãe. Então, esse aqui é um exemplo de herança múltipla, tá? Então, o veículo anfíbio vai herdar os atributos aqui da entidade terrestre e da entidade aquático, ok? Então, se você vir isso na prova, você já sabe que é uma herança múltipla, tá? Aqui de terrestre para veículo, não é uma herança múltipla, né? Está herdando apenas de uma única entidade. Aquático também está herdando apenas de veículo. Só há herança múltipla aqui em veículo anfíbio. Legal? Pessoal, então é isso. É muita informação, eu sei que é. Cabe a você o quê? Pega aí, vai na descrição do vídeo, baixa esse PDF, faz a leitura de forma calma, tenta aprender, tenta decorar, se for necessário, essas representações, tá? À medida que você for trabalhando, você for resolvendo questões, você vai se familiarizar com isso e vai ser mais tranquilo, tá? Então, precisa rever algum conceito que você está lendo, não entendeu direito, volta aqui na aula, vai no vídeo, vai lá no ponto específico onde eu falo de tal coisa e estuda aquela questão que eu estou trazendo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa o comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudar vocês. E, novamente, eu vou estar colocando aí os vídeos com as questões comentadas. Responda muitas questões. Então, o passo a passo é esse. Assista as aulas, responda as questões e vai criando um mecanismo para revisão desses conteúdos. O PDF que eu estou disponibilizando vai ajudar bastante vocês. Beleza, pessoal? Bons estudos, vamos seguir firme aí até a aprovação.
Grande abraço, até mais.